Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao workshop PMO Ágil Foundation Online. Eu sou Fábio Cruz e nós vamos ficar juntos ao longo de alguns módulos falando sobre como implementar o mindset ágil nas estruturas de PMO. O nosso curso vai estar dividido em vários módulos online, que você vai poder assistir aí de qualquer lugar que você estiver, da sua casa, da sua empresa. Agora, nessa época de trabalhos remotos, home office, então você pode também fazer durante o horário do trabalho, conciliando com o seu trabalho, da sua própria casa e talvez do seu escritório. Além de aproveitar esses encontros ao vivo e discutir sobre desafios, grandes problemas, dificuldades das estruturas de PMO ou das estruturas de gestão de portfólio frente a essa dificuldade de conciliar trabalhos remotos, home office, vários projetos, portfólios, ágil e também a questão de como levar o PMO para esse lado ágil, ganhando conexão, entendendo quais são os benefícios do PMO e, fundamentalmente, entendendo como que eu tenho uma estrutura de PMO enxuta, que vai nos permitir continuar, perpetuar no trabalho de entrega de benefício e valor para a nossa organização. Beleza? Um grande prazer estar aqui com você. Antes de mais nada, eu agradeço você estar aqui com a gente online. E vamos nessa. Bom, eu queria me apresentar rapidinho. Vocês estão vendo aí um slide onde tem algumas fotos pessoais minhas. Então a ideia é, antes da gente entrar na parte de teoria, de conteúdo, de trabalho, eu queria deixar vocês conhecerem um pouco do Fábio Cruz, pessoa, família, gostos, hobbies, ok? Bom, eu sou um paulistano, nascido na capital de São Paulo, mas há 19 anos para 20 eu moro em Floripa. Minha esposa que está aí em uma das fotinhas, a fotinha lá do direito inferior, do lado minha filha, 18 anos, do lado meu filho, 20 anos. Minha esposa diz o seguinte: mentira, Fábio, você não mora em Floripa, você mora em São Paulo. Por quê? Porque basicamente hoje a empresa HiFlex está em São Paulo, nós temos 95% dos clientes também na região ou da capital de São Paulo ou na grande São Paulo. Então, principalmente os nossos clientes de consultoria estão em São Paulo. Então, basicamente eu saio de Floripa domingo à noite ou segunda de manhã, passo a semana praticamente toda e retorno na sexta-feira final do dia ou sábado pela manhã, quando a gente não tem algum trabalho para fazer nos finais de semana, principalmente treinamentos, e acabo emendando aí mais de uma semana. Então minha esposa brinca que eu acabo morando mais em São Paulo. Tem também uma fotinho minha aí com um avião, então eu estou viajando bastante mesmo, não só indo para Floripa, mas indo para outras regiões, e a gente acaba passeando pelo Brasil, fazendo treinamentos e consultorias, principalmente treinamentos. Então estou sempre viajando por aí e conhecendo alguns lugares, conhecendo muitas empresas. Então nós vamos falar bastante aqui de experiências profissionais por conta dessas viagens e dessas visitas que a gente faz em muitas empresas, seja para conhecer ou seja para fazer um trabalho, ok? Bom, então eu estou sempre viajando, mas quando nós estamos em casa juntos, eu, minha esposa, meu filho e minha filha, nós gostamos de ver séries. Quem aí gosta de série, levanta a mão. Série de TV está substituindo TV aberta, então a gente gosta muito. Tem algumas fotinhos aí de pontos de filmagem de séries famosas. Eu fui muito fã e confesso que ainda sou da série The Walking Dead, assisto ainda agora a última temporada. E o meu cunhado mora em Atlanta, ele está aí na foto também, a foto do lado direito superior, a pessoa que está do meu lado ali, ele mora em Atlanta, nos Estados Unidos, e nós descobrimos que a cidade de Atlanta, ela faz várias, ela fornece, né, vários locais de filmagem, tem incentivo fiscal,
Isso é interessante também a gente saber, porque não necessariamente os grandes estúdios filmam em lugares que eles gostam. É negócio, estamos falando de negócio aqui, então a gente pode mencionar essas coisas. Os grandes estúdios também optam por regiões de incentivo fiscal muito bom. E a região da Geórgia, o estado da Geórgia, é muito bom para isso. Então, vários filmes e séries são filmados lá. Praticamente toda a série Velozes e Furiosos, The Walking Dead, entre outros filmes e séries. Então, a gente foi visitar alguns sets de filmagem do The Walking Dead na região de Atlanta, tanto no centro quanto uma cidadezinha próxima chamada Senoia, 1h30 de Atlanta. Para quem assistiu a série, tem uma fotinho ali que está escrito Woodbury. Woodbury é a cidade do governador, que teve uma temporada muito famosa, foi a primeira temporada pesada de The Walking Dead, e a gente visitou a cidadezinha. Eles respiram a série até hoje. Tem café chamado The Walking Dead, tem lojinha de souvenirs, tem guia turístico para você conhecer os lugares que foram filmados e, principalmente, né, a rua principal ali onde Woodbury aconteceu, a temporada de Woodbury aconteceu. E logo na frente nós estamos olhando, se você olhar pro slide, nós estamos olhando para Alexandria, que é a cidade mais famosa. E aí, já conectando com o projeto Portfólio Programa, fazem 10 anos que Alexandria foi construída no meio da cidade de Senoia, na região de Atlanta. Essa cidade não existia, então eles fizeram no meio da cidade oficial de Senoia, eles construíram um estúdio cenário. Eles usam para gravar a série e também como escritório das pessoas que trabalham no estúdio. Muito louco. A gente acabou não conhecendo, não entrando, desculpa, porque era coisa de $90 por cabeça para entrar e fazer um tour guiado. Então nós só rodeamos, nós demos a volta por fora, tiramos algumas fotos, estava muito bacana. Outra série, que não sei se você conhece ou acompanha, mas eu gosto muito e a gente acompanha em família, é Stranger Things. Ambientada na década de 80, tem a Eleven. Então a foto também ali, que você pode olhar do lado direito superior, nós visitamos o laboratório onde a Eleven foi criada, né, ou foi experimentada para descobrir os poderes dela. Muito legal também. Bom, fica a dica aí para vocês conhecerem cidades como Atlanta, onde a gente tem essas oportunidades de conhecer lugares de filmagem de séries ou filmes. É muito interessante. Bom, eu, como bom paulistano, saí daqui sem saber fazer churrasco. Aprendi em Floripa com gaúcho, então é verdade que o gaúcho tem um churrasco bom pra caramba. Então vocês podem ver aí na foto, eu gosto pra caramba de fazer churrasco. E na primeira foto à esquerda superior, eu estou com um amigo meu lá no fundo, fazendo cerveja. E eu com um pedaço de maminha na mão, a gente reveza. Um faz churrasco, o outro faz cerveja. Mais ou menos uns 9 anos eu faço cerveja artesanal com ele, antes mesmo da cerveja ser modinha, né? A galera fazer toda hora, a gente fazia porque era muito caro comprar e era difícil de encontrar. Então não faço quanto eu gostaria, porque como já comentei para vocês, eu viajo bastante, estou sempre pulando de um lugar para o outro, então é difícil fazer, mas quando eu posso, eu estou fazendo junto com um amigo meu. Ainda gosto, né? Então tomo bastante. Tem uma fotinho aí logo abaixo que está com o rótulo de Klotz. A minha Klotz é o sobrenome do amigo meu, a gente chama a cerveja de Klotz Beer e temos esse rótulo aí bacaninha. Sou São Paulino, apesar de São Paulo não ganhar títulos há muitos anos, mas gosto muito de futebol, acompanho, estou viajando, assino o Premier Streaming para poder acompanhar o São Paulo, então acabo mantendo esse hobby. E por último, tem uma fotinho minha ali com uma posição de Muay Thai, então eu faço Muay Thai, ali é o meu personal. E aí fica a dica para você que fala que não tem tempo para estudar ou para treinar ou para cuidar do corpo, a gente consegue sim se a gente quiser. Então eu tenho um personal, não é muito caro, tá? Antes de você pensar assim, mas você tem dinheiro para pagar um personal. Eu pago
menos do que numa academia, porque eu faço aulas esporádicas, então assim, não é um valor absurdo, e eu faço aula com ele, eu treino em casa, 1, 2, 3 dias, assim, a cada quinzena, e eu levo o treino para viagem. Então, no quarto do hotel, aqui no meu home office em São Paulo, eu acabo treinando também na academia ou mesmo no próprio quarto do hotel, faço alguns treinos e para tentar manter a forma. Beleza? Bom, mas vamos lá. Entrando já na parte de conteúdo, eu tenho uma missão de vida que está aí nesse slide também, que vocês podem ver, que a minha missão de vida é contribuir para que as pessoas sejam melhores para o mundo ao seu redor através de seus trabalhos e de sua vida profissional. Essa é a missão de vida Fábio Cruz, ok? O que significa isso? Eu tenho condições de ajudar as pessoas a melhorar a sua qualidade de vida profissional para que ela impacte positivamente na vida pessoal. Não sou psicólogo, não sou terapeuta, então para ajudar as pessoas na vida pessoal é muito difícil, mas na vida profissional a gente consegue, com a nossa experiência, com práticas, com técnicas, com ferramentas, melhorar a qualidade de vida profissional. Mas por que mexer na qualidade profissional para impactar na pessoal? Bom, eu cresci em São Paulo, comecei minha vida profissional em São Paulo e aprendi também que a gente trabalha muito mais do que 8 horas. E aí mesmo você que está aí no interior de São Paulo, no interior do Brasil, em outras capitais do Brasil e até fora do Brasil, em cidades mais calmas, vai entender o que eu estou falando. A gente não trabalha 8 horas em lugar nenhum do mundo. Por quê? Acorda 30 minutos ou 1 hora antes, no mínimo, para se arrumar. Você já está trabalhando porque sua cabeça já conecta com o trabalho. Caramba, tenho que tomar banho rápido, tenho que colocar uma roupa e tenho que sair para pegar o ônibus, o metrô, a bike ou ir a pé. Então já não são 8, são 9, ok? Para se arrumar 2, 3 horas antes, precisa acordar antes. Deslocamento muito longo, 1 hora, 2 horas. Quando eu morava em São Paulo, eu gastava morava em São Paulo e trabalhava em São Paulo como funcionário. Eu morava na zona leste de São Paulo e trabalhava na zona sul. Eu gastava 2 horas e meia só de deslocamento. Então eu tinha que acordar pelo menos 4 horas antes, ok? Não são 8, são 12. Mais 1 hora de almoço, 13. Mais o tempo de ir embora para casa, 14, 15, 16 horas, ok? Envolvido, se deslocando, conversando sobre trabalho. Nós temos amigos no trabalho. Esses amigos do trabalho nos fazem falar sobre trabalho. Então vejam, se o trabalho está ruim, se tem problemas, o que a gente fala? De problemas do trabalho. Então nós precisamos melhorar a nossa qualidade de vida profissional para que isso impacte positivamente na vida pessoal. Não dá para separar. Não existe o Fábio pessoal, pessoa, e o Fábio profissional. Nós somos a mesma pessoa. Eu sou a mesma pessoa. Então, se a minha vida pessoal está ruim, impacta na profissional. Se a profissional está ruim, impacta a pessoal. Então, nós precisamos melhorar essa qualidade de vida profissional. E aí, entrando já no nosso conteúdo, por que nós temos uma vida profissional muitas vezes ruim, estressante, com muita cobrança? Porque nós não atingimos os resultados esperados muitas vezes. Então, o nosso chefe, o nosso líder, o nosso gestor ou a nossa organização, a nossa corporação espera um resultado da gente e a gente não consegue entregar esse resultado. Muitas vezes por falta de conhecimento, por falta de técnicas, por falta de experiência. Então, é aí que a gente consegue entrar. E aí, eu quero que vocês deem uma olhadinha nesse slide, aonde nós temos agora um pouco da minha carreira profissional. Então, rapidinho, eu divido minha carreira em 3 partes. Primeira parte, software. Me formei na parte de software, de sistemas. Meus primeiros trabalhos, mais ou menos 8 a 10 anos, eu fui ou desenvolvedor de software, ou líder de equipe técnica, ou analista de sistemas ou negócio. Fiquei muito envolvido com o desenvolvimento de software. Então, só para vocês terem uma ideia, eu tive o prazer de participar da equipe que fez o primeiro website do Brasil ligado a B2G, né? Business to Government. Nós fizemos o primeiro site de compras públicas do Brasil. Na verdade, foi o segundo site de compras públicas do mundo. Nós perdemos por 2 a 3 semanas por um site na França, equivalente, como se fosse um município lá na França. Eles lançaram primeiro que a gente. Então a gente não foi o primeiro do mundo por
3 semanas. Funciona até hoje esse site de compras públicas, é o site de compras públicas do Estado de São Paulo, feito para a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Nós fizemos esse produto em 99 e depois a gente transformou ele num produto mesmo, para ser comercializado como produto, e nós implantamos ele em várias prefeituras e governos espalhados pelo Brasil. Tive o prazer de participar da primeira versão da Livraria Siciliano, tive o prazer de participar da primeira versão de site de compras de flores no estado de São Paulo. Então tive o primeiro site de B2B, empresa vendendo para empresa, né? Fornecedores de equipamentos vendendo para empresas. Então tive uma experiência muito bacana nessa área, mas eu não queria ficar a vida inteira trabalhando como dev ou conectado diretamente ao desenvolvimento de software. Isso é um gosto meu. Aí eu me enveredei para a gestão, me aproximei do PMI, fiquei 6 anos como voluntário do PMI Santa Catarina, membro da diretoria, VP de comunicações, VP de PMO, voluntário ativo, e trabalhei como gerente de projetos, coordenador de projetos, líder de projetos, integrante de PMO, gestor de PMO e alguns outros cargos afim relacionados à gestão de projetos e equipes e desenvolvimento de produtos. Nesse meio tempo, eu conheci o ágil, nesse meio tempo eu me enveredei por outras áreas que não eram somente tecnologia, que não eram somente software, então acabei me aproximando de indústria, me aproximando de outros ramos de empresa, financeira, médica, entre outras, né? E fiquei mais ou menos 8 a 10 anos também como gestor ou líder ou membro de equipe de projetos, portfólios e PMO. Neste meio tempo, eu lancei meu primeiro livro, que é o vermelhinho, que está aí no slide, Scrum e PMBOK Unidos no Gerenciamento de Projetos. Primeiro livro do Brasil a falar sobre modelo híbrido. Dizem que é o primeiro livro a falar sobre isso no mundo. Outros dizem que existe um nos Estados Unidos, mas a gente não encontra, eu mesmo não encontrei, então posso me arriscar a dizer que é o primeiro livro do segmento, né, do tema no mundo. Nesse meio tempo, eu também me tornei voluntário da Scrum.org, traduzindo o guia do Scrum do inglês para o português. Então você pode acessar lá Scrum.org e baixar o guia, você vai ver que tem o meu nomezinho lá, ou também no meu blog, que eu também comecei o blog mais ou menos nessa época, o www.fabiocruz.com.br. Tem mais de 300 e tantos posts, vídeos, artigos falando sobre projetos, produto, ágil, certificações, capacitações. Tem um material bem bacana lá. Nesse meio tempo, eu acabei me aproximando então mais do ágil, conheci primeiramente o Scrum, depois fui conhecendo outros métodos, outras abordagens. Lancei também em 2015 o livro amarelinho, Scrum Agile em Projetos, o Guia Completo. E nesse meio, eu acabei indo para a minha terceira fase de carreira, aonde eu comecei com a consultoria e treinamentos. Primeiro, fabiocruz.com, era o nome da minha empresa. Não por algo ligado a meu nome, não. É porque eu comecei o blog, então o blog chamava-se fabiocruz.com, e aí eu mantive o nome da empresa também com esse nome. Mas, há 2 anos e pouco atrás, eu me juntei com a HiFlex. Para quem conhece o Vitor Amassari, meu sócio, né? Nós somos sócios na HiFlex, e nós atuamos basicamente aí com a consultoria, treinamentos, mentoria, alocação de profissionais especializados em Agile, Agile Coaches, profissionais especializados em transformações ágeis, digitais e culturais, impacto na cultura organizacional para a gente conseguir realmente ter mudanças significativas e não aquela mudança rasa, ok? E por fim, em 2016, o terceiro livro, o azulzinho, PMO Ágil, que tem muito a ver com o que nós vamos falar neste curso online. Então não vou nem falar muito sobre ele agora, para a gente poder falar ao longo do nosso curso. Se você não leu ainda o guia do PMO Ágil, é um PDF de 33 páginas que está disponível também no meu blog, www.fabiocruz.com.br. Você vai ver lá na própria homepage, já tem o local para você fazer o download do guia. Rapidinho você pode dar uma lida e ter uma visão geral do que é o framework PMO Ágil e um pouco do que nós vamos falar aqui nesse curso. Beleza? Conectando ainda com essa parte de
trabalho, eu sou parceiraço e amigo do Américo Pinto, que é um dos profissionais mais renomados na área de PMO do Brasil e do mundo. Ele me convidou desde 2017, eu sou líder do núcleo ágil da formação PMO Masterclass, que é a formação mais importante de PMOs do Brasil. E hoje, aí quem fala de ágil para eles sou eu. Então, para vocês verem a conexão que a gente tem aí entre PMO e agilidade, é importante falar sobre isso. Precisamos falar sobre isso, ok? Além disso, vocês podem dar uma olhadinha aí no próximo slide, que vocês vão ver algumas das empresas que nós estamos trabalhando no momento ou já atendemos há poucos meses ou há poucos anos atrás. E o mais interessante desse slide, que ele foi escolhido a dedo, é o nicho de empresas, os segmentos, as áreas que vocês podem ver aí nesse slide. Tem empresas de educação, tem empresas de indústria de alimentos, tem indústria linha branca, tem indústria tubulações e sanitário, tem varejo, tem tecnologia ligado a hardware, tem tecnologia ligado a software e hardware, tem tecnologia ligada a software, tem automotivos, tem automação, tem bancos, tem instituições financeiras, tem prefeitura, tem seguradoras, indústria de bebidas. Caramba, tem muita gente. O que é importante que eu quero que você reflita já um pouquinho aí na sua cabeça a partir de agora? Olha só, a quantidade de empresas, a diversificação, tá, de empresas que estão falando sobre ágil, buscando ágil, querendo entender o ágil e como melhorar a sua produtividade e o seu trabalho no dia a dia. E aí eu deixo uma pergunta para você que a gente pode falar depois nos nossos encontros ao vivo. Por que essas empresas estão procurando ágil e por que a sua empresa, por que você está fazendo esse curso querendo entender o que é o PMO ágil? Por quê? Respondemos isso depois, ok? O importante é você saber que existe espaço para a gente falar sobre isso e é importante falar sobre isso e é importante entender o que esse ágil está impactando no nosso dia a dia. E se é que é o ágil que está impactando e não é outras coisas ao redor, e o ágil na verdade é um instrumento, é uma ferramenta para que a gente fale melhor sobre isso, trabalhe melhor em cima do que está acontecendo no mundo atualmente. Então vamos lá, uma das coisas principais que estão acontecendo agora e que a gente está nesse momento vivendo são as mudanças repentinas. É o mundo da volatilidade, é o mundo das mudanças inesperadas que nos pegam quase de surpresa. Isso é um pensamento ágil muito forte. Tem um valor do ágil que diz responder a mudanças mais do que seguir um plano. Isso não tem nada a ver com fazer cronograma ou não fazer cronograma. Isso tem a ver com aquele plano que você fez, aquele plano que você desenhou, aquele cronograma que você montou, ele vai ser alterado. Sabe por quê? Porque uma mudança vai te pegar. Galera, nós estamos agora no meio de uma crise mundial e de uma possível recessão. Por causa de quê? De um vírus que veio lá da China, o coronavírus. Então olha só, quem imaginava isso há um mês atrás? Quem imaginava isso até há 2 semanas atrás, o Brasil parar por conta de um vírus? Isso é o tipo de mudança que nos pega totalmente desprevenidos. E aí o negócio é o seguinte, você vai manter seu plano? Você vai manter o seu cronograma que você pensou em realizar ações? Você vai manter todos os seus projetos ou você vai repriorizar? Você vai manter todos as suas entregas das próximas semanas ou você vai repriorizar? Ah, Fabio, mas é difícil trabalhar com essa mudança. É difícil sim, mas é isso que nós estamos vivendo. Há 10, 20, 30 anos atrás, as mudanças eram muito mais lentas. E até crises como essa, causadas por uma epidemia ou pandemia, demorava para acontecer, porque não tinha tanto deslocamento entre países e, segundo, gente, não tinha internet para espalhar as coisas muito mais rápido e até em alguns casos gerar um pânico maior do que deveria, tá? Então isso é um exemplo da velocidade com que as coisas acontecem. Então há 10, 20, 30 anos atrás as mudanças eram muito mais lentas, tudo se espalhava mais devagar e a gente conseguia responder mais lentamente também. O que nós estamos vivendo hoje?
As mudanças são muito mais rápidas, elas têm uma frequência maior e elas nos pegam muito mais de surpresa. O quanto nós estamos preparados para essas mudanças, o quanto as nossas estruturas organizacionais, o quanto as nossas equipes, o quanto os nossos planos de projeto, o quanto as nossas estruturas de PMO estão preparadas para responder à mudança inesperada que bateu na nossa porta segunda-feira, quarta-feira, quinta-feira. É isso que nós vamos falar bastante aqui, e essa é uma das conexões do ágil com o PMO ágil. Como ter uma estrutura enxuta de PMO que permita o próprio PMO responder às mudanças inerentes ao seu trabalho e contribuir para a empresa responder às mudanças inerentes ao seu negócio. Como que o PMO pode ser essa estrutura enxuta que vai contribuir, permitir, ajudar a empresa a tomar decisões mais rápidas e mudar a direção dos seus planos mais rapidamente para não quebrar, para não falir. Ok? Esse é um dos focos que nós vamos ter neste workshop online. Então, fique por aí, não vai embora, só estou dando uma introdução. Bom, uma coisa que eu quero que a gente discuta um pouquinho, antes da gente avançar muito no nosso ágil ou no nosso PMO ágil, são as mudanças que estão ocorrendo nos ambientes empresariais. O que é que está mudando e o que é que está afetando o nosso dia a dia nas organizações e que tem tudo a ver com o PMO ágil. Então vamos lá. Primeira coisa, a gente tem a questão de times mais tradicionais e de times mais ágeis. Nesse slide que vocês estão vendo, de propósito eu coloquei uma imagem de times organizados de maneira piramidal, né, ou de pirâmide. Se eu perguntar rapidinho para vocês, aonde é que está o chefe aí nessa pirâmide? Ah, em cima, não é? Porque ele está se apoiando na galera, a galera está segurando ele, está se esforçando para manter ele lá em cima. O que significa isso? Se a gente observar algumas empresas, algumas equipes, algumas estruturas organizacionais, de cara, não precisa nem ter esforço e nem experiência. A gente bate o olho e sabe onde é que está o chefe, onde é que está o cara mais experiente, onde é que está o cara mais novinho, onde é que está o cara com menos experiência, pela estrutura e até muitas vezes pela organização de mesas, de cadeiras, de quem fala primeiro e de quem fala por último, até de quem não fala. Então esse é o ponto negativo das estruturas tradicionais quando a gente fala de estruturas pejorativas, de estruturas ruins, negativas, que o chefe manda e todo mundo obedece. Em alguns ambientes isso pode funcionar e pode trazer bons resultados. Até eu me arrisco a dizer que em alguns ambientes isso é imprescindível para que um bom resultado seja atingido. Pessoas seguirem ordens dadas por outras pessoas, ok? Riscos, mortes, situações críticas emergenciais, enfim. Existem situações, é verdade. Porém, no nosso mundo atual, a maioria, principalmente se a gente for para empresas de tecnologia, principalmente se a gente for para empresas de inovação, de software, de criação, esse ambiente ele é negativo. Por quê? Porque as pessoas se sentem pressionadas e não têm liberdade para criar, inovar. Então isso é ruim. Do lado direito do nosso slide, nós temos um time ágil. Veja que a estrutura mudou. Nós temos ali um círculo, nós temos as pessoas ao redor uma das outras, dizendo o seguinte: qual é a hierarquia? Não tem. Só que, de fato, eu não estou dizendo que não existe hierarquia no ágil. Eu estou dizendo que, por mais que haja uma hierarquia, então eu posso pendurar um crachazinho, eu posso ter um crachá. Só que quando nós vamos trabalhar juntos em equipe, essa hierarquia desaparece, esse crachá some, esse cargo não existe. Ou seja, eu posso ser o mais antigo ou o mais novinho, eu posso estar no meio, eu posso ter mais ou menos experiência, mas todo mundo fala, todo mundo ouve, todo mundo dá feedback, todo mundo está envolvido e se sente responsável por tudo. Essa é a diferença do time ágil e que, claro, eu estou falando dos dois extremos, né? Então eu estou falando do tradicional negativo e eu estou falando do ágil positivo. Mas, no fundo, o que nós mais encontramos nas empresas é esse terceiro slide,
de times. É um modelo híbrido, onde nós temos uma mistura, um mix, né? um sistema vivo, aonde o time ágil ele faz essa interação e esse trabalho colaborativo, não havendo a hierarquia formal que pressiona, que muitas vezes traz uma disfunção para o trabalho colaborativo, mas eu também tenho a participação de gestores ou líderes até externos contribuindo com o trabalho da equipe. Então nesse desenho vocês podem ver o bonequinho vermelho, que eu chamei ali de gerente de projetos ou líder do time, ele está com meio corpo só dentro do time. E no restante do time, assim como no slide anterior, tinha o bonequinho verde, que é o líder servidor ou líder facilitador. Esse líder servidor e facilitador, ele está o tempo inteiro com a equipe. E o líder vermelhinho ali, que eu chamei de gerente de projetos, mas ele pode ter outro nome, tá? Não se apegue ao nome. Ele apoia, ele suporta, ele fornece informação e muitas vezes ele busca algum tipo de informação na equipe. Ele flutua pelas equipes. Mas a ideia do meio corpo para dentro e meio corpo para fora significa que ele já faz parte da equipe dessa questão de a hierarquia não atrapalhar, ok? Mas ele também flutua e passeia por outras equipes também, ok? E eu posso ter aqueles gerentes funcionais ou analistas de negócio que eu chamei ali, também não se apeguem aos nomes, é só para dizer que existem papéis que podem também dar um suporte, dar um apoio, sem essa questão de ser líder, sem questão de ser gestor, mas ele vem, dá alguns apoios, pode ser, por exemplo, grandes especialistas que vão fornecer informações de consultoria. Consultoria no sentido de, são altamente especializados em um negócio e eles vêm e fornecem uma consultoria para a equipe conhecer um pouco mais sobre aquele trabalho que ela está imaginando fazer. Beleza? Bom, falando sobre isso de uma outra maneira agora, entrando mesmo na configuração das equipes, para vocês observarem o que é que está de fato mudando e o que a gente de fato precisa considerar como válido, não válido, real e não real. Olhem esse slide. Para mim é o seguinte, uma opinião Fábio. Todas as equipes de desenvolvimento ou construção de projetos, elas precisam ter, ou elas têm de maneira natural, 3 papéis para que elas construam alguma coisa, projeto ou produto. Primeiro, pessoa de negócio. É a pessoa que representa o negócio. Faz o que o cliente espera. Então ela representa o cliente. Ela trabalha para entregar o resultado esperado pelo cliente. Em times ágeis, esse papel é muito conhecido como Product Owner ou PO. Ok? Segundo papel é o time técnico. O time técnico são os especialistas que vão entender do negócio através de informações do PO/cliente e vão transformar esse entendimento, esse escopo, esse backlog em um produto final. Então, se eu falo de software, esses especialistas são os desenvolvedores, são os arquitetos, são os DBAs, são os especialistas em qualidade, são a galera que mastiga e respira bit byte. Se eu estou falando de engenharia civil, esses caras são os engenheiros, são os arquitetos de civil, são especialistas em elétrica, em hidráulica, pintores, ok? Se eu estou falando de indústria automotiva, por exemplo, eu vou ter aqui engenheiros mecânicos, eu vou ter especialistas em linha de produção. Então, são os especialistas que vão entender o que é preciso fazer. O papel do PO, a gente sugere que tenha um só, é um papel por equipe. Ele é o dono do produto e uma pessoa que tem que ser o dono do produto. Já os especialistas, nós temos a opção de ter um time de especialistas. Não vamos entrar no detalhe aqui do tamanho desse time, não é o nosso caso nesse momento. Eu só quero que vocês entendam que eu posso ter mais de um especialista, ok? Vamos aí, aproximadamente 10 pessoas é um time razoável, ok? E o terceiro papel, o líder. O líder que vai facilitar essa equipe, ajudar no desenvolvimento da equipe, buscar um aumento de performance dessa equipe. No Ágil ou no Scrum, esse papel é preenchido pelo Scrum Master ou SM, ok? Bom, quando esse time pode existir de maneira solitária
sem a necessidade de ter um gerente de projetos também nessa equipe. A gente escuta isso muito no mercado e muita gente concorda e muita gente discorda. Eu vou dar a minha opinião. Eu concordo que é possível termos times sem a presença do gerente de projetos. Mas como assim, Fabio? Vamos lá. Essa equipe com um PO, um time técnico, um time de desenvolvimento e um SM pode trabalhar apenas dessa maneira, com esses papéis, quando ela apenas gerencia o escopo do produto dela e as atividades que ela vai realizar para entregar o escopo dela, para transformar o escopo dela em produto e entregar o produto dela. São só essas duas variáveis ou essas duas áreas que a equipe gerencia. Escopo e atividades da equipe para entregar esse escopo em forma de produto, ok? Opa! E o resto, Fabio? Dinheiro, contratos, stakeholders? Não, a gente não tem essa necessidade. Os stakeholders, muitas vezes eles existem, mas é apenas aquele que quer o produto entregue. Então eu vou lidar com ele como cliente, ok? Esse time que trabalha apenas com escopo do produto e entrega do produto, ok? Então escopo e atividades, ele tem uma característica, ele entrega itens individuais e desconectados. Isso não é um time, na verdade. Isso é um grupo de pessoas e cada um está trabalhando na sua atividade, entregando o seu produto, beleza? O seu produto individual. Na verdade, ele não é um produto coletivo. E por isso que eu chamo esse time de um time qualquer, porque ele não tem essa conexão. E aí a gente muda, e vocês podem ver o próximo slide, houve uma diferença entre o anterior e esse. Os papéis se conectaram, beleza? O que acontece nessa conexão desses papéis? Opa, um papel começa a entrar um pouco mais no trabalho do outro. No time anterior, os papéis desconectados, não havia um comprometimento, não havia um trabalho colaborativo. É assim, eu terminei meu trabalho e vou embora. Beleza? Ou me ajuda aqui. Não, meu trabalho eu já fiz, estou indo embora. Nesse time, existe uma conexão entre os times. Então, um papel ajuda o outro. A responsabilidade, o trabalho é de todos e não de um só. Por mais que o PO ou a pessoa de negócio seja responsável pelo negócio, o time técnico entende também parcialmente do negócio e pode cobrar, pode cutucar a pessoa de negócio para que ela tire dúvidas ou até melhore o entendimento em relação ao negócio. Ah, é para fazer isso, mas é para fazer isso por quê? Qual é a necessidade do negócio? Por que o nosso cliente quer isso? Então, o comprometimento e o alinhamento passa a ser mais geral. A pessoa de negócio também começa a entender um pouco mais do técnico, por isso da sobreposição ali, pessoa de negócio com técnico. Ela vai entender o que o produto precisa e até que ponto a gente pode chegar nesse produto para que tecnicamente ele seja viável. Então também a pessoa de negócio não pode lavar as mãos, tecnicamente falando. E o líder é interessante o seguinte, no outro caso, no outro time mais desconectado, existe um líder formal, existe uma pessoa que manda nos outros. Aqui pode até existir o líder formal, mas eu vou contar um exemplo rapidinho. Estamos trabalhando aqui, então nós estamos reunidos em equipe e está começando a rolar um conflito, um estresse, e aí alguém levanta a mão e fala, gente, vamos parar um pouco de brigar e vamos tentar ir para um outro caminho para resolver o problema? No time anterior, nesse time aqui, a galera grita e fala para a pessoa que levantou a mão, teve a audácia de levantar a mão, cala a boca e você não é meu chefe, não é você que tem que falar isso para mim. Opa! Nesse time aqui, que nós temos já a sobreposição, as pessoas vão provavelmente dizer o seguinte, opa, legal, cara, a tua observação. Você tem já uma alternativa? Você pode nos dar uma solução aí, ou conduzir o trabalho? Ou seja, por mais que exista um líder formal, outras pessoas podem assumir a liderança situacional ou emergencial ali, né? É aquele líder emergente, aquele líder situacional, que naquele momento ele consegue controlar a situação, resolver conflitos e as pessoas o respeitam. Isso só acontece nesse tipo de time ágil que entendeu que a hierarquia fica do lado de fora.
beleza? Então aqui a gente tem um exemplo também da questão de hierarquia. Esse time ele já entrega produto e serviço de maneira colaborativa. Então a gente vai terminar o nosso trabalho e eu só vou embora depois que terminar todo o trabalho. E não vou embora porque eu terminei a minha parte. Não tem minha parte, tem a parte da equipe. Ok? Bom, mas esse time aqui ainda é aquele time que apenas gerencia escopo e as suas próprias atividades. Agora vamos aumentar um pouquinho a complexidade do cenário e vocês podem olhar aí no slide que eu tenho o gerente de projetos, ok? Mas antes de continuarmos, eu quero fazer um desenho para a gente entender um pouco melhor de quando eu tenho o gerente de projetos e quando eu não tenho, ok? Então vamos lá. Eu tenho aqui uma equipe, aqui eu tenho o PO, aqui eu tenho o time de desenvolvimento, ou time técnico, e aqui nós temos o Scrum Master. Lembrando que esse time, ele apenas gerencia o seu escopo / backlog, ok? Para ter um produto entregue. Então aqui ele gerencia atividades para ter um produto entregue. Nesse caso, eu não preciso realmente ter um gerente de projetos, ok? Agora, imagine o seguinte, eu tenho mais um time aqui, eu tenho mais um time aqui, e eu tenho mais um time aqui, aonde todos esses 4 times trabalham, eles têm os seus backlogs, ok? Mas existe um projeto por fora, ok? Então aqui ó, um projeto aonde eu preciso gerenciar outras variáveis, eu preciso gerenciar orçamento, eu preciso gerenciar custos, fluxo de caixa, receita, despesa, aquisições, contratos com fornecedores, turnover de pessoas. Eu muitas vezes preciso orquestrar a pessoa que sai daqui e vem ajudar nessa equipe por alguma questão de priorização. Eu preciso recontratar uma pessoa. Eu tinha uma pessoa aqui, ok? Essa pessoa saiu e eu preciso recolocar uma pessoa aqui. Contratação. Contratação envolve dinheiro. E aqui nós poderemos ter, além do dinheiro, stakeholders fora. Stakeholders que querem saber do produto, ok? E stakeholders que querem saber do negócio / resultado da minha empresa. Esse grupo aqui precisa conversar com esse grupo aqui. E fazer, muitas vezes, integração aqui entre as equipes de entrega, de trabalho e outras variáveis como riscos organizacionais, ok? Além de conectar organização com demais stakeholders que não necessariamente estão interessados apenas no produto. E aí, nesse caso, nós podemos ter um papel aqui que é o GP. Então veja, aumentando a complexidade da nossa estrutura, faz sentido ter um GP olhando para a integração das equipes. Eu gosto de dizer o seguinte, vocês podem ver no slide que está aí. E eu vou ilustrar aqui. O Scrum Master, ele se preocupa com a performance da equipe dele. Ele quer desenvolver a equipe dele, ok? O quanto melhor a equipe dele performar, melhor os resultados da equipe serão. O GP, nessa estrutura, ele está preocupado com a performance organizacional. Ele está preocupado com a performance do projeto. Então existem várias coisas acontecendo, em alguns momentos ele vai tomar a decisão projeto e ele vai se preocupar com a performance projeto / empresa, incluindo
conexões com equipes que estão fora do projeto, como por exemplo equipes de apoio, RH, compras, por exemplo, jurídico, ok? Então aqui a gente também vai ter uma conexão que pode ser feita por esse gerente, ok? E se a gente aumentar a complexidade um pouquinho mais? Agora, pensem o seguinte, essa estrutura aqui, ó, do pontilhado, ela cresceu um pouco mais. Então, vou colocar aqui, ó. Eu vou fazer um pouco menor, e não vou desenhar tudo, mas só para ilustrar. Então, nós temos outro pontilhado aqui. Nós temos outro pontilhado aqui, ou seja, essa mesma estrutura aqui, com várias equipes, vários projetos. Tem outro pontilhado aqui, tem outro pontilhado aqui, tem outro pontilhado aqui, ok? Opa! O que acontece então? Nós temos várias equipes com seus Scrum Masters e times para desenvolver produto. Nós podemos ter vários gerentes de projetos aqui, nessas estruturas, ok? E aí cresceu tanto que individualmente os profissionais não conseguem chegar na alta gestão, que aí no slide vocês estão vendo o board da organização. Então veja, muita gente fala sobre, mas o time ágil, ele deveria conseguir chegar em toda a empresa, em toda a esfera, falar com o CEO, falar com todo mundo e ser empoderado para tomar decisão. Quanto menor a empresa, mais fácil isso acontecer. Se é uma empresa que tem um produto, se é uma empresa pequena, se é uma startup, e o CEO está do lado do PO, eles conversam o tempo inteiro, e isso aqui flui muito bem. Agora pensa numa empresa que tem 3, 4, 5, 12 produtos e para cada produto tem 2, 3 equipes trabalhando em conjunto. Como que esses POs vão chegar? Todos eles no CEO, todos eles no diretor, todos eles no conselho. Então o GP pode ser esse meio de comunicação. Mas não é para fazer uma gestão e ficar, não é cotovelo, ok? Não é pombo correio, é estratégia. Entende a estratégia e desce a estratégia para a equipe entende a estratégia e entrega a estratégia para a empresa. Aí você multiplica isso mais ainda, agora não são mais 12 produtos e algumas equipes, são dezenas de produtos espalhados até por vários estados e por vários países, ok? Como que esses GPs vão se conectar, todos eles com presidente, CEO e etc. Então a gente pode ter a figura do PMO fazendo agora esse trabalho todo aqui, ó, essa conexão de todo mundo, ok? Então aqui, ó, PMO, de preferência ágil, né? Com pessoas fazendo essa conexão, e aí temos o desenho que vocês podem olhar aí no nosso slide. Então a ideia agora é o seguinte, a estrutura aumentou, a complexidade aumentou e eu preciso de um PMO fazendo essa conexão entre os vários projetos, as várias entregas e muitas vezes facilitando e orquestrando priorização. Exemplo, se você tem uma empresa com um produto, qual é a priorização que você tem? Dentro do seu produto, você vai entender quais são as melhores e principais entregas que estão por vir. Agora, se você tem N produtos, qual que você vai priorizar? Primeira decisão, ok? Uma coisa é os POs decidirem, outra coisa é, se os POs não decidem, quem decide? A estratégia, qual o foco na nossa empresa? E aí o PMO pode entrar nesse momento, ok? Nós vamos falar mais sobre isso nos nossos próximos encontros, ok? Aqui eu queria só deixar essa mensagem inicial. E aí você pode ver o seguinte, ó, a característica dessa estrutura. São times que realizam projetos para entregar produtos e serviços colaborativamente, de forma estruturada, organizada e alinhada à estratégia da organização. Ok? Então não é mais projeto, não é mais produto apenas. É conexão à estratégia da corporação. Beleza? Bom, então, já indo para a parte final desse nosso primeiro encontro. O time Scrum, ele fundamentalmente se auto-organiza, entrega o seu trabalho, decide como, são responsáveis pelo projeto e por suas entregas, ok? E são times multidisciplinares.
E aí eu incluo o GP aí também, atuando nas disciplinas de gerenciamento de projetos e no aumento da performance organizacional. E aí eu quero fazer uma provocação, ela fala assim, muitos, né? Ah, mas no time ágil não tem GP. O time ágil é um time multidisciplinar. Se eu preciso fazer a gestão de projetos, das disciplinas de gerenciamento de projetos, então é uma disciplina a mais. Por que eu não posso ter um integrante da equipe multidisciplinar cuidando das disciplinas de gerenciamento de projetos? Olha que reflexão bacana. E você quer chamar ele de gerente de projetos? Chama. Você quer chamar ele de qualquer outra coisa? Chama. Esqueça o termo e quebre as correntes do preconceito. Não é? O problema não é o GP, o problema é o que ele está fazendo de interessante para a equipe. E é necessário fazer um negócio desse aqui? É necessário fazer um trabalho desse? É necessário conhecimento no gerenciamento de projetos? Se sim, tenha um profissional que entenda esse trabalho e traga ele para a equipe, principalmente atuando na performance organizacional e entre equipes, integração, facilitação do trabalho entre equipes, ok? E veja a mensagem bacana que o PMI trouxe para a gente na versão 6 do guia. O gerente de projetos é a pessoa destacada e designada como principal responsável por atingir os objetivos do projeto. Essa frase estava presente até o guia 5, beleza? Ou seja, quem era o responsável pelo projeto? O GP, ou principal responsável. Isso trazia um peso muito grande para o GP e isso trazia um peso menor para a equipe, ou tirava o peso menor para a equipe. Essa frase morreu, galera. A frase que interessa agora é essa, ó. O gerente de projetos é a pessoa designada pela organização executora para liderar a equipe responsável por alcançar os objetivos do projeto. Isso traz a equipe toda como protagonista. E o gerente de projetos pode ser o líder dessa equipe no trabalho, mas não é ele mais o responsável. Então a gente tem que fazer com que essa estrutura funcione. E uma outra dica para você montar essa estrutura: não invente, não force os papéis. Não é obrigatório ter gerente de projetos. Então se não é, não invente, não crie. Se está difícil dividir, se você começar a pensar assim, pô, mas o PO poderia fazer isso. Ah, mas o Scrum Master poderia fazer isso. Ah, mas o GP poderia fazer isso. Para que eu vou ter os 3? Então, não tenha os 3. Tenha 2. Beleza? E distribua os trabalhos, as responsabilidades de acordo com cada papel. Agora, se você se pergunta diferente, por exemplo, mas o PO não vai conseguir fazer isso, o PO não pode fazer isso, é muito trabalho para ele. Opa, então está faltando um papel. O Scrum Master não pode fazer esse trabalho, não deve fazer esse trabalho, é muito trabalho para ele. Opa! Está faltando um papel, então você pode pensar no gerente de projetos. E da mesma forma o PMO. PMO não é obrigatório para sua empresa. Não invente um PMO, não crie um PMO na sua empresa se ele não tem função. Agora, se você olha para essa estrutura toda e fala assim, caramba, o time não pode fazer isso, o GP não pode fazer isso, o Scrum Master não pode fazer isso, o PO não pode fazer isso. Quem que pode fazer? Eu preciso de alguma estrutura e algumas pessoas para me ajudar na estrutura, na priorização, na organização como um todo. Opa, será que o PMO não é o caminho? Então veja que reflexão interessante que a gente pode fazer. Beleza? Então, dica para vocês, o gerente de projetos, como vocês podem ver aí no slide, ele pode ficar preocupado e focado na remoção de impedimentos organizacionais. Por exemplo, aumento de performance organizacional usando práticas Lean, usando VSM, Value Stream Mapping. Nós vamos falar disso em módulos mais para frente, ok? Por isso que eu falei, não vai embora, fique aí, temos muita coisa para ver. Dicas a mais sobre o trabalho do gerente de projetos versus equipes, modelos híbridos, trabalhos de times ágeis com o gerente de projeto, está nesse livro, Scrum e PMBOK, Unidos no Gerenciamento de Projetos. Nós não vamos tratar a fundo, eu falei um pouco aqui porque isso é muito importante até para o PMO entender, mas nós não vamos detalhar mais isso aqui. Então, se você quiser, dê uma olhada no livro e a gente pode até discutir depois um pouco mais sobre isso, mas não vai entrar no nosso conteúdo além, ok? Do que a gente viu aqui. Já o PMO, principalmente o PMO, ele pode ser um agente de mudança organizacional focando na disseminação do ágil. Nós vamos falar bastante sobre isso quando entrarmos o que é um PMO ágil. Então, ele pode atuar na
conscientização do board, alta gestão sobre agilidade. Ele pode levar a agilidade para a organização toda, ele pode provocar a gestão para ser mais ágil, ele pode apoiar os times na agilidade e ele pode ser um dos primeiros a ter e praticar o ágil na organização. Então esse é um dos papéis do PMO Ágil, ser um agente de mudança. E isso está no livro PMO Ágil, que nós vamos falar bastante aqui. E também tem uma introduçãozinha no guia PMO Ágil. Esses você pode dar uma lida também complementar, é bem bacana. Entre uma aula e outra você pode ler o guia e o livro, que vai fazer bastante diferença. Beleza? Bom, galera, é isso que eu queria abrir o nosso curso, ok? Eu sei que foi um módulo até um pouquinho mais longo do que eu queria, próximo de 1 hora, mas eu queria me apresentar para vocês, eu queria introduzir alguns assuntos muito importantes para a gente falar nos próximos módulos, ok? Então, fechamos hoje o nosso primeiro módulo e te vejo no próximo módulo, avançando aí no tema agilidade, conectando com PMO Ágil e PMO Ágil conectando com Business Agility, agilidade da organização toda. Mais um tema que nós vamos falar nos próximos módulos. Por isso, não deixe de aparecer de novo. Valeu, Fábio Cruz, te vejo no próximo módulo. Tchau, tchau.